Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana estamos falando um pouco sobre possessão, fantasmas, demônios, filmes e entramos em alguns assuntos que podem ser considerados um pouco sensíveis para algumas pessoas. Mas vamos falar do contexto geral do que isso tudo traz. Essa semana eu gravei o primeiro podcast na terça-feira sobre o filme Fale Comigo, onde um bando de adolescentes idiotas encontram um objeto amaldiçoado e, utilizando ele, conseguiam ter acesso a pessoas mortas e podiam ser possuídas por essas pessoas mortas e gerar uma espécie de sessão espírita divertida, a qual eles gravavam e postavam num TikTok da vida para ficar famosos. É um filme, certo? Não é baseado em fatos reais, mas é citado no podcast, né? Como eu disse, que existem sim objetos amaldiçoados, existem sim sessões espíritas onde pessoas tentam entrar em contato com mortos e existem sim pessoas que dentro dessas sessões espíritas elas são possuídas por um fantasma ou alguém morto e normalmente elas conversam com quem fez a evocação delas. Obviamente pessoas que são chamadas de médiums. E eu falei um pouco deles lá na outra matéria, no outro podcast, onde eu falava de plasmar, né? Mas aí, se você quiser entender, você vai ter que ouvir esses dois últimos podcasts. Apesar de que eu sei que quase todos vocês maratonam, ouvem tudo, então vocês já sabem do que é que eu tô falando. Mas aí veio uma questão interessante, que veio o debate da galera que já viu o filme. Então, se você ainda não viu o filme e você não quer spoiler, eu aconselho que você pause agora, vá lá, vê o filme, faz uma pipoca e tal. E aí depois você volta aqui e continua ouvindo esse podcast. Porque agora a gente vai falar o grande plot twist do filme, né? O grande, nossa, caralho, eu não esperava que essa merda fosse acontecer. Mas acontece. Então o que acontece? No filme em si, eles acreditam que estão sendo possuídos por espíritos de pessoas que já morreram. E essas pessoas tinham alguns vícios ou coisas do tipo e por aí vai. Porém, em um dado momento, a personagem principal, ela tem contato com o fantasma da mãe dela, né? Que é quando acontece toda a grande merda, onde o amigo dela, que é menor de idade, acaba ficando muito tempo possuído, porque na verdade ele está sendo possuído pela mãe dela. Então, por conta disso, nem a alma do garoto voltou pro corpo e nem o fantasma da mãe dela voltou para a escuridão ou para o mundo dos mortos, vamos colocar assim. E então, esse fantasma da mãe dela fica dando dicas para coisas que ela tem que fazer e fala que, na verdade, ela não tinha se suicidado, ela jamais faria isso, que ela ama muito a filha, que o pai dela tá mentindo. E aí vai guiando ela durante o filme, né? E nesse caminho que ela faz só dá merda. E no final, o debate que ficou, que foi inclusive levantado lá na Imperium Fortuna, é se realmente aquilo que eles estavam chamando eram fantasmas, né? E não demônios ou algo do tipo. E uma outra pessoa, que vocês até conhecem, a Delirium, ela levantou a questão, que ela falou, tipo, a garota ela caiu no golpe mais antigo que tem, né, de charlatanismo no espiritismo em si, que é você ter que acreditar, né, que realmente você está entrando em contato com alguém que já morreu. E que, na verdade, pessoas que perderam alguém que realmente amavam, elas não deveriam jamais, saca, de forma alguma, acreditar em sessões espíritas, cartas, coisas do tipo, porque esse é o golpe mais antigo de todos, né? Então, o que rola? Levantou-se a questão: quando você chama alguma coisa,
No caso ali eram espíritos, eram fantasmas, era gente morta. Eu vou já deixar bem clara a porta aberta e bem aberta. Se você está chamando um bicho, certo? Um anjo, uma fada, um demônio, um deus, um gênio, qualquer bicho que você tenha encontrado em qualquer grimório desses aí. Se a gente não é de confiar num fantasma, numa sessão espírita, por que a gente teria que acreditar num anjo da magia enoquiana, num demônio da magia salomônica, num gênio da magia árabe, vamos botar assim, num Exu da magia africana? Por que a gente tem que acreditar nesses, mas quem se considera esperto não acredita numa sessão espírita? Por exemplo, estilo Madame Blavatsky, ou kardecismo, ou Chico Xavier da vida. Já pararam pra pensar nisso? Muita gente acredita que é por conta da fé, e muita gente acredita que é por conta do estudo e de quão complicado e quão diferenciado é um ritual para você chamar determinados tipos de entidade. Então, por exemplo, uma sessão espírita, você só precisa de um médium, uma ferramenta e que alguém no mundo já tenha morrido para que você possa entrar em contato com esse alguém no mundo que morreu, certo? Então não é um ritual muito complicado, e eu até inclusive citei isso, né? Mas fica basicamente tudo por conta do médium em si, né? A capacidade que ele tem de conseguir enxergar o plano espiritual é a ferramenta que vai fazer com que uma sessão espírita seja 100% ou 0%. Quando você trabalha com demônios, você pode sim também utilizar de scrying, né, que é a utilização de um médium olhando uma espelho, uma ferramenta, alguma coisa do tipo, uma bola de cristal, fumaça. Porém, você tem toda uma ritualística que tenta comprovar para você que aquilo vai dar certo. Então, tipo, se você tem ali o seu círculo de proteção, você tem ali seu triângulo da arte, você tem ali o seu almadel, você tem suas velas consagradas, o seu atame, você tem a sua adaga com cabo preto e tal. Ou seja, todos esses pequenos detalhes fariam com que o que você chamou realmente venha, né? E, obviamente, isso não é diferente, por exemplo, na magia enoquiana, que tem milhões de detalhes que tem que ser levados em consideração, apesar dela mesma, né, em alguns momentos no diário do John Dee, ter dado errado, né? E eles também utilizam de um médium, né? Então já tem ali uma chance de erro humano. Então pensa comigo, eu sei que vocês devem estar pensando aí na mente de vocês em vários outros rituais de evocação, de conjuração, de invocação, né, que vocês viram em alguns grimórios por aí. E aí vocês pensam, será que só pelo fato deles serem mais bem trabalhados é o suficiente para que aquele bicho que apareceu ali para você realmente seja aquele bicho que diz ser? Muita gente não liga muito para isso. Muita gente simplesmente quer entrar em contato com alguma coisa que não seja do plano físico. Tá cagando se é um demônio, se é um anjo, se é uma fada. Eu, como vocês já sabem, particularmente eu chamo tudo de bicho, certo? É tudo bicho. Mas esse aqui é um anjo, ele é bonzinho. Não, não é. Esse aqui é um demônio, ele é malvadinho. Não, não é. Ou seja, pra mim é tudo bicho. Você tá chamando coisas que não são do plano físico, elas querem alguma coisa em troca pra vir aqui, elas não são suas babás ou coisas do tipo que vieram pra fazer com que a sua vida seja melhor. Não tem lugar nenhum, em livro algum, que fale que os bichos do lado de lá têm que fazer isso. A única coisa que sempre se diz quando se fala de crescimento espiritual e coisa do tipo, eles citam Deus
mas ele cita um Deus como um todo, ou como o todo em si, e você acreditando nele, e você melhorando a sua vida, você vai pro céu, ou vai se tornar Deus, ou vai se tornar um com Deus, ou coisa do tipo. Mas em lugar algum, tipo, numa Bíblia satânica, tá dizendo que Satã vai fazer você sentar no colinho e fazer carinho na tua cabeça e te chamar de um meu menino especial. Não tem, saca? Não tem lugar nenhum onde os anjos tem a obrigação de cuidar da humanidade, nem coisa nenhuma, certo? Normalmente os anjos só vinham como mensageiros nos escritos, e eles vinham com imagem de soldado, ou seja, absolutamente nada a ver com um anjo guardião fofinho que vem pra você. Temos todos esses rituais, mas isso daí já dá um estudo para semanas, certo? Mas não é o ponto que a gente quer levantar aqui. O ponto que a gente quer levantar aqui é esse. Vocês acreditam que esses rituais que vocês fazem é o suficiente, ou melhor, esses rituais são o suficiente para que realmente o que vocês chamam apareça? O Exu, ele vem porque a batida da tabaque tá certa, é porque o dia da semana tá certo, o dia do mês tá certo. É isso que impede que outra coisa venha? Ou é isso que força que só venha o que você pediu? Eu particularmente chamo tudo de bicho porque eu já vi muitos rituais de evocação, conjuração e etc, de possessão, darem errado mesmo a pessoa fazendo tudo como estava ali no manual. Então eu, além de não acreditar muito em manuais, eu não acredito muito, né, nessa separação que as pessoas fizeram de entidade X, entidade Y. Mano, não tem corpo físico, é tudo bicho. Ah, mas esse aqui é um anjo. Esse daí foi o nome que ele deu pra você. É tudo a mesma coisa, mas você está utilizando métodos diferentes para chegar no mesmo ponto. Mas isso, como eu disse, já levanta um debate imenso, porque obviamente eu tô ofendendo uma galera aqui que ficou anos e anos estudando uma determinada linha mágica. Eu, como você já sabe, eu já pratiquei muita coisa, então não vou aqui falar o que é que funciona, o que é que não funciona. Mas apesar desse meu ar meio seco sobre isso, vocês sabem que eu acredito que existe. Mas isso daí já é papo para um outro podcast. Como esse daqui é o segundo podcast da semana, ele é um pouquinho mais curto, então a gente já tá batendo os nossos 10 minutos. Então eu quero lembrar sempre para vocês que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e todas as outras redes sociais que vocês possam imaginar. Instagram, Facebook, YouTube, etc, etc. E lembrando que a Atos Negros é uma rede antissocial para maiores de idade. Então, se quiser levantar um debate um pouco mais pesado, um pouco mais tenso, fotos um pouco mais zoadas, né? Vídeos um pouco mais zoados, é lá na Atos Negros que isso rola. Então lá não vai ter tanto problema quanto a isso. E lembrando sempre que se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Pix, imperiumfortuna@gmail.com, e a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode apoiar semanalmente, mensalmente, anualmente, uma vez só, 2 vezes, quando der, entendeu? Vai de 5 a 50 reais, certo? Lembrando, gente, 5 reais você já ganha o direito de pedir um tema para um podcast ou para uma matéria aqui no portal. E, gente, 5 reais é, como eu disse, é doação, certo? Se der, beleza, doa. Se não der, não tem problema, só compartilha, dá like, comenta, porque a gente quer saber o que vocês estão achando desse conteúdo. Lembrando que a gente tem o nosso Spotify, então se você está ouvindo a gente no Spotify, se inscreve aqui no Spotify, porque aí, mesmo sendo gratuito, a gente ganha mais visibilidade. A gente está crescendo muito no Spotify, eu acho isso assustador, porque eu não sei usar muito bem o Spotify, mas vocês gostam bastante de ouvir os nossos podcasts lá. Então, por favor, se inscreve aí para o nosso canal crescer e esse ano a gente ficar pelo menos entre os 5 ou os 3 primeiros podcasts de magia. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, Fortuna!